Quando Joss Whedon assumiu Liga da Justiça no lugar de Zack Snyder, o filme acabou sendo um desastre e praticamente acabou com a visão de Snyder para a sua trilogia. Também marcou o início do fim do universo de Sid Snyder, chamado Snyderverso. Vamos então explorar o que poderia ter sido os planos ambiciosos de Snyder para as duas sequências de Liga da Justiça, e como elas se encaixariam no Snyderverso maior, seguindo a lógica dos universos compartilhados, como assim é feito nos Vingadores. Darkseid! Em Guerra Infinita, Thanos rapidamente se tornou um dos maiores vilões do cinema, mas quando a DC reuniu seus heróis contra um inimigo alienígena quase invencível, muitos fãs casuais acharam que Darkseid era apenas uma cópia de Thanos, quando na verdade é o contrário. Nos anos 70, o roteirista da Marvel, Jim Starlin, se inspirou em Darkseid, vilão do quarto mundo da DC, para criar Thanos. Seu editor chegou a sugerir: se você vai copiar algum dos novos deuses, copie Darkseid, que é o melhor. Hoje, enquanto Thanos finalmente luta contra os Vingadores nas telas, nunca vimos Darkseid enfrentar a Liga da Justiça. Enquanto os roteiros das duas sequências de Liga da Justiça nunca tenham sido escritos, Snyder ao menos planejou a história, mesmo que seus planos tenham mudado ao longo do tempo. Liga da Justiça, Parte 2. Diferente de Guerra Infinita e Ultimato, que tinham Thanos e seus aliados como únicos vilões, Liga da Justiça 2 teria vários antagonistas se unindo. Lex Luthor formaria sua própria liga composta por vilões movidos por vingança, apresentados nos filmes solo dos heróis. Doutora Veneno, de Mulher Maravilha, Arraia Negra, de Aquaman e Charada, do filme solo do Batman com Ben Affleck. Enquanto Batman e Lois investigam e tentam prender Lex, Batman encontra o Charada, que enlouqueceu ao resolver a equação antivida para Luthor. Ele avisa que quando Lex desbloquear a equação, será o fim do mundo e em seguida explode sua própria cabeça. Enquanto isso, Darkseid chega à Terra e se une a Lex, que lhe dá a solução da equação antivida. Lex explica que ele não quer matar Superman, mas sim fazê-lo se submeter. Para isso, Lex planeja matar Lois Lane grávida, quebrando o espírito do Superman e forçando-o a ceder à equação. A equação antivida, aí para quem não conhece, é como uma fórmula que permite controlar e manipular a mente dos outros, tirando seu livre arbítrio e transformando eles em escravos obedientes. De volta à Batcaverna, Superman, Batman e Lois se reagrupam ao perceberem a chegada de Darkseid. Superman voa para enfrentar Darkseid sozinho. Durante a luta, Darkseid consegue alcançar Lois na Batcaverna e Superman chega rápido para impedir, mas não consegue salvá-la. Ele testemunha Darkseid disparar seus raios ômega e transformar Lois em cinzas. Tomado pelo desespero, Superman cai de joelhos, mas antes de se recuperar, sucumbe à equação antivida e passa assim a obedecer Darkseid. Batman assiste horrorizado e quase não consegue escapar enquanto Superman se volta contra ele. Enquanto isso, a Liga da Justiça é atacada pela Legião do Mal. Doutora Veneno libera um gás químico que mata a Mulher Maravilha e as Amazonas. E Orm e a Raia Negra atacam Atlântida, matando Aquaman. O filme então saltaria alguns anos para mostrar Batman e os membros sobreviventes da Liga da Justiça, que foram Flash, Cyborg e até o Exterminador, tentando sobreviver em uma Gotham pós-apocalíptica muito parecida com a cena que Snyder filmou para o Snyder Cut. Essa seria a conclusão de Liga da Justiça 2 no plano original de Snyder. Lanterna Verde! No início da parte 3, Zack Snyder queria introduzir o Lanterna Verde, que se juntaria aos heróis sobreviventes da Liga. Ele chegaria à Terra procurando seu parceiro, que foi desaparecido e dado como morto. Para o Snyder Cut, Snyder chegou a gravar parcialmente uma cena com o ator Wayne Carr, interpretando o John Stewart, a versão do Lanterna Verde que visitaria Bruce Wayne em sua casa no lago. No entanto, o estúdio já tinha planos próprios para um filme do Lanterna Verde e vetou a participação do personagem. Como forma de compromisso ali de boa vontade, Snyder regravou a cena trocando o Lanterna Verde pelo Caçador de Marte. Mas esse caso mostra como Snyder e o estúdio nunca estiveram totalmente alinhados. Enquanto Snyder queria adicionar mais elementos e personagens dos quadrinhos, o estúdio insistia em mais humor e leveza. Segundo o Snyder, eles perguntavam: cadê as piadas? Por que você não faz o que estamos pedindo? Não queremos o Caçador de Marte, queremos comédia. Essa diferença de visão explica por que Joss Whedon acabou sendo chamado para reescrever Liga da Justiça. Como o Snyder não seguia as exigências do estúdio e a Warner queria um filme mais leve e engraçado, fazia sentido trazer o roteirista de um tipo de filme no estilo que eles desejavam. Liga da Justiça, Parte 3.
A história começaria com a Liga da Justiça procurando uma das caixas maternas, enquanto Cyborg planeja usar seu poder para ativar uma esteira cósmica que ele está construindo nas ruínas da Batcaverna. O objetivo seria enviar Flash de volta no tempo, para dar a Bruce Wayne uma vantagem na luta contra Darkseid, permitindo que ele salvasse Lois e mudasse o passado. Para isso, eles precisariam da ajuda de Coringa, que sabia onde encontrar Kryptonita para se proteger do Superman e também onde estava escondida uma caixa materna. Na noite anterior à missão, o grupo tem uma espécie de última ceia, em que todos compartilham histórias pessoais, acreditando que morrerão no dia seguinte. Quando chega a vez do Coringa, ele conta como matou Robin, o que seria mostrado em um flashback. No dia seguinte, a Liga invade uma fortaleza de Darkseid e consegue roubar uma caixa materna, mas Superman é alertado e vai atrás deles. Mesmo usando Kryptonita, eles falham, e o herói, ainda controlado pela equação antivida, mata todos um por um, exceto o Flash, que consegue voltar no tempo antes de ser alcançado. No passado, Flash avisa Bruce, que então se sacrifica para salvar Lois, dando a Superman tempo para chegar à Batcaverna e protegê-la. Com Lois viva, Superman se liberta do controle da equação antivida e Darkseid recua. Com o Batman morto, Superman assume a liderança da Liga da Justiça e une a humanidade, os exércitos da Terra, as Amazonas, os Atlantes e a tropa dos Lanternas Verdes em uma grande batalha contra as forças de Apocalipse. Enquanto isso, Lex Luthor infiltra uma ogiva nuclear na nave de Darkseid e a detona, sacrificando-se para destruir o vilão, já que nunca concordou com seu plano de exterminar toda a humanidade. O filme terminaria 20 anos depois, no aniversário da morte de Batman. Clark e Lois levam seu filho, Bruce Kent, até a Batcaverna. O garoto não herdou os poderes do pai, mas decide se tornar o novo Batman, assumindo o legado do herói. Triângulo amoroso. Durante o desenvolvimento da história, Zack Snyder planejava que Bruce Wayne fosse o pai do bebê de Lois Lane. Isso aconteceria porque os dois teriam se envolvido depois da morte do Superman e antes da sua ressurreição. Snyder se inspirou em filmes de guerra, onde a esposa de um soldado, acreditando que ele morreu, encontra consolo no melhor amigo do marido, até que o soldado volta vivo inesperadamente. Era praticamente o mesmo triângulo amoroso do filme Pearl Harbor, que também tinha Ben Affleck no elenco. Esse enredo também explicaria como Darkseid conseguiria matar Lois Lane na caverna. Enquanto ele chega, Batman está distraído, discutindo com Lois. Ele a ama, mas ela ama o Superman. Mais tarde, quando Flash volta do futuro, ele diria a Bruce que ele é o verdadeiro pai do bebê. Isso faria com que Batman se sacrificasse para salvar Lois e o filho que ela estava esperando. Porém, essa ideia foi descartada a pedido da Warner Bros., ainda antes das filmagens de Liga da Justiça, já que o estúdio queria deixar claro que Lois estava grávida do filho de Clark. Planos originais do Snyderverso. A ideia original do universo de Zack Snyder era para ser algo bem mais simples, apenas o Homem de Aço, Batman vs Superman e uma trilogia da Liga da Justiça, além de um filme paralelo que acabou sendo o Esquadrão Suicida. Mas depois do sucesso de O Homem de Aço, a Warner Bros. Decidiu expandir tudo e transformar o projeto em um grande universo cinematográfico, dando a cada herói a sua própria trilogia. Além disso, Snyder chegou a propor um filme do personagem Atom, que se passaria na China. O ator Jin Kai voltaria ao papel de Ryan e o elenco seria totalmente chinês. Cyborg! Depois de Mulher Maravilha e Aquaman, Zack Snyder acreditava que também teríamos um filme solo do Cyborg antes do lançamento de Liga da Justiça Parte 2. Ele dizia que o personagem finalmente tinha encontrado seu caminho no final de Liga da Justiça, e ali estava pronto para protagonizar sua própria história. Mas esses planos acabaram sendo cancelados depois da polêmica entre o ator Ray Fisher e a Warner Bros. Fisher acusou o diretor Joss Whedon e o estúdio de racismo, abuso e discriminação durante as refilmagens de Liga da Justiça. Isso não só encerrou a ideia do filme solo, como também levou à remoção de Fisher do elenco de The Flash. Flashpoint! O roteiro de The Flash foi reescrito várias vezes, mas a ideia original era que o personagem tivesse uma trilogia ao longo de vários anos, culminando em uma adaptação fiel dos quadrinhos de Flashpoint. Essa história se passa em uma linha do tempo alternativa onde tudo é diferente. O Superman nunca se tornou um herói, pois foi capturado pelo governo americano ainda bebê depois que sua nave caiu em Metrópolis, e não em Smallville. Nessa realidade, Thomas Wayne é o Batman, já que seu filho, Bruce, foi morto por um assaltante, e Martha Wayne enlouquece de tristeza e se transforma na Coringa. O mundo está em ruínas por causa de uma guerra entre as Amazonas e os Atlantes, que começou quando uma aliança entre eles desmoronou. Tudo porque Mulher Maravilha matou Mira, esposa de Aquaman.
após ser confrontada por ter um caso com ele. O verdadeiro vilão seria o Professor Zoom, também conhecido como Flash Reverso, revelado como manipulador por trás de todos os eventos, atormentando Barry e a Liga da Justiça desde o início. O plano era encerrar o filme com Barry reiniciando a linha do tempo, recriando todo o universo da DC e abrindo espaço para um novo elenco, já que, após tantos anos, os atores provavelmente deixariam seus papéis. Mas quando a Warner Bros. Decidiu abandonar o universo de Snyder antes do previsto, a ideia do Flashpoint foi adiantada e usada logo no primeiro filme do Flash, como uma forma de reiniciar o universo cinematográfico. E o que deu de errado? Depois do lançamento de Batman vs Superman, a Warner Bros. Ficou muito decepcionada com o filme em si, com as críticas e principalmente com a bilheteria. A expectativa era que um confronto entre Batman e Superman arrecadasse facilmente mais de US$ 1 bilhão, mas isso não aconteceu. Com o início das filmagens de Liga da Justiça apenas um mês depois, o estúdio percebeu que o tom sombrio continuaria e decidiu intervir. A Warner exigiu que alguém supervisionasse o trabalho de Zack Snyder no set, fosse Geoff Johns, o chefe criativo da DC, ou John Berg, o chefe de produção da Warner, para garantir que o filme fosse mais leve e divertido. Foi Geoff Johns quem trouxe Joss Whedon para ajudar nos roteiros, inicialmente com a ideia de que Snyder ainda dirigiria as novas cenas. Mas, aos poucos, Whedon ganhou mais poder e começou a filmar partes do longa por conta própria. Durante esse período conflituoso, a filha de Snyder faleceu de uma maneira bem trágica, e ele tentando lidar com o luto e com os constantes conflitos com o estúdio, ele acabou desistindo da disputa criativa e deixou o projeto. Apesar de oficialmente ter saído por motivos pessoais, muitos relatos indicam que Snyder teria sido demitido ou que isso estava prestes a acontecer. Sua saída marcou o fim definitivo dos planos originais para a trilogia da Liga da Justiça e para todo o Snyderverso, já que a Warner decidiu seguir um caminho completamente diferente a partir dali. Henry Cavill. O Snyderverso sempre dividiu os fãs, alguns amaram, outros odiaram. Por isso, é difícil chamar seu cancelamento de oportunidade perdida, já que metade do público provavelmente o vê como um alívio. Ainda assim, há um consenso. Quem mais saiu prejudicado foi o Henry Cavill. Os planos para o Homem de Aço 2 foram cancelados em favor de Batman vs Superman e Liga da Justiça. E com o fim das continuações da trilogia, Cavill perdeu a chance de viver a maior jornada de transformação dentro do universo da DC. O Zack Snyder explicou que queria algo diferente, transformar o Superman, que geralmente é visto como um herói estático, em um personagem que evolui profundamente. Ele começaria como um Superman guerreiro, corrompido pela influência de Darkseid, e terminaria como um líder benevolente, à frente da Liga da Justiça e dos Exércitos da Terra. Assim, o Superman de Cavill teria completado uma das trajetórias mais ambiciosas já planejadas para o personagem, mas que infelizmente nunca pôde ser concluída. E se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até mais!